Boa noite, amigos e parceiros da empresa Integrar Negócios. Hoje teremos uma noite com o nosso amigo, parceiro, Leo Fernandes. Ele vai falar hoje sobre decodificando uma nova realidade, como se preparar para o novo normal e criar uma realidade próspera e abundante. Esse é um tema que está todo mundo ligado, Leo, todo mundo aberto para ouvir os seus ensinamentos, as suas orientações, os seus conhecimentos. Meu amigo Leo Fernandes, pode ficar à vontade, seja bem-vindo a mais uma noite com os parceiros e amigos da Integrar Negócios. Arthur, não tenho palavras para agradecer o que você tem feito aí por esses empresários e possibilitar esse networking de qualidade, né, pré-qualificado. Eu conheço alguns rostos aqui nessa call, familiares, né, tem o Bruno Murtinho, o Vinícius Tomás, são pessoas aí que eu tenho um grande carinho. Faço votos também aqui para o pessoal do Instagram, a gente está ao vivo também, então fica à vontade para a gente trocar ideia. E a proposta de hoje, Arthur, é principalmente criar alguns questionamentos e deixar o pessoal aí um pouco desconfortável na cadeira, no sofá, seja lá onde você esteja assistindo, não é? Porque nós estamos num período desconfortável e num período de muito questionamento, muitas perguntas e como que será esse novo normal, como que será essas novas questões. Você realmente parou para refletir um pouco sobre tudo isso? Então, Arthur, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com você e parabéns pelo sucesso aqui da Integrar até o momento. Maravilha, amigo. Pode ficar à vontade, pode iniciar, nós estamos abertos aqui para te ouvir. Legal. Então vamos lá, o nosso tema de hoje, como o Arthur falou, é decodificando uma nova realidade. Por que decodificando? Nós estamos num movimento cada vez mais tecnológico, né? Num movimento mais de grandes mudanças tecnológicas no mundo e que vão afetar os comportamentos humanos que existem hoje. Mas antes de pular diretamente aqui nesse mundo, né, nessa transformação, eu quero perguntar para vocês o seguinte, quantos querem criar uma nova realidade que você tenha propósito e que tenha rentabilidade, não só mantenha e sobreviva nesse período, mas também supere, mas também prospere? Faça essa pergunta para você mesmo. Definitivamente você está no lugar certo, porque aqui alguns princípios vão ser mostrados, também alguns questionamentos. Vocês podem, como é um bate-papo ao vivo, vocês podem interromper a qualquer momento ou mandar perguntas que a gente vai debater esses pontos e trocar essa ideia. Mas o primeiro ponto que eu trago é o seguinte, quantos de vocês me conhecem aqui? Quem está com o vídeo aberto, por favor, levanta a mão para mim só saber. Maravilha, eu vejo que a Franciele me conhece, o Gilson também. Se você estiver no chat e puder aí digitar se você me conhece. Bacana, grande Débora, querida, está aqui também. Vinícius, deu um certinho, me conhece, maravilha. Perfeito. Bom, eu tenho aqui, então, algumas pessoas que não me conhecem, né? E uma vez que a gente não é conhecido pelas pessoas, obrigado, Bruno, pela resposta no chat, eu vou pedir 5 minutinhos para dizer quem é o Leo e por que eu tenho um pouco, não só do direito, mas do dever de dividir o que eu vou dividir com cada um de vocês. Bom, meu nome é Leonardo Fernandes de Moraes, eu sou conhecido no ramo de treinamentos, consultoria, mentoria, como Leo Fernandes. Esse nome tem uma história também, que viajou o mundo entre Inglaterra, Malásia, Índia, entre outros lugares, e essa fica uma história para uma próxima oportunidade. Mas eu comecei a minha vida empreendedora muito cedo, assim como o Arthur, provavelmente, vários de vocês, eu tive a oportunidade de começar a empreender aos 21 anos, exatamente. Antes dos 30 anos, eu já tinha uma empresa com 12 colaboradores, uma empresa na área de tecnologia, e já buscava, já ansiava por mais, já tinha um desejo empreendedor muito forte. E isso veio do berço, né? Desde muito pequeno, meu pai inspirava isso em mim. Eu passei a adolescência, a infância e a adolescência buscando esses empreendimentos. Eu levei essa curiosidade, essa energia para o mundo de negócio. E ao longo dessa minha jornada eu tive vários mentores. Então muitas coisas que eu vou dividir aqui não são coisas novas. Perdoe-me se eu te desapontei, se eu vou te mostrar alguma coisa nova. Não são coisas novas, mas sim são novas perspectivas de coisas que vocês já viram. Seja bem-vindo, Cleiton, seja bem-vindo, Luan, seja bem-vinda, Ana, Rônia,
Kelsey, Lene, fiquem à vontade, estamos aqui na palestra Decodificando uma Nova Realidade. E aí eu passei a buscar esses mentores, né? Eu não tinha o sucesso que eu gostaria de ter na minha empresa, com os meus colaboradores, com os meus clientes. Eu trabalhava demais e tinha pouquíssimo tempo. Então eu comecei a buscar o conhecimento de pessoas que tinham sucesso. E aí eu já entendi uma primeira coisa. Mais importante do que você vai aprender é com quem você vai aprender. Então a minha vida sempre foi repleta de mentores que me ajudavam e me davam um conhecimento que eu precisava naquele momento que eu precisava. Passei, então, a estudar profundamente esse conhecimento. E hoje eu tive a oportunidade de ter alguns resultados do tipo ter muito mais rentabilidade trabalhando da minha casa, sozinho ou com uma pequena equipe do que com vários colaboradores, viajar o país, treinando e ensinando empresários e empresas a como terem uma maior produtividade, melhores vendas, melhor marketing. E também conheci o próprio Arthur num desses treinamentos ao redor do país, em Brasília. E hoje também tenho a oportunidade de estar fazendo parte de um movimento em direção ao futuro. Um movimento otimista, um movimento onde o futuro é mais brilhante e menos temido por muitas pessoas. Então nós vamos falar um pouco disso ao longo dessa call. O que você vai aprender aqui hoje, nesse discurso ou nesse bate-papo que nós vamos fazer? A primeira coisa, eu fiz alguma anotação de alguns pontos, é entender, decodificar esse novo mundo, né? Não só do lado de negócios, mas também do lado pessoal, do lado da sua mente, do que está acontecendo. Também vou dividir os 7 lados dessa transformação. O mundo está passando por uma transformação, virando dos pés à cabeça, e se você não está sabendo, talvez você esteja um pouco mais perdido do que a maioria, mas provavelmente você está aqui, é porque você sabe que é preciso aprender nessa jornada para não só sobreviver, mas transformar ainda melhor a sua realidade. E, finalmente, vou passar aqui 3 etapas para se tornar não só antifrágil, mas viver dentro desse mundo VUCA. Talvez alguns de vocês já conheçam essa sigla, ela não é novidade, como eu falei para vocês, muitos temas que eu estou trazendo aqui já existem. E nós vamos debater um pouco isso. Vamos começar, então, por decodificando esse novo mundo. E eu quero começar com um aspecto que nós temos concorrência hoje para conhecer a nós mesmos. Hã? Mas, Lio, como assim? Já começou a dificuldade e a piração? Não, não é isso. Nunca nós tivemos tantos sistemas, não só de inteligência artificial, mas mecanismos de marketing, mecanismos de atendimento ao consumidor, que entendam a nós mesmos antes de nós mesmos. Olha que interessante. Então, se você está na internet e você, de repente, é aquela pessoa que fez uma pesquisa de um sapato, por exemplo, eu estou buscando comprar uma bota, aquelas botas para caminhar na montanha, de hiking e tudo mais. E aí eu comecei a ser bombardeado por e-mails, por publicidade, nas plataformas que eu convivo, porque eles já detectaram que o meu comportamento está buscando um conteúdo, está buscando um produto. Então, quantos de vocês já passaram por isso? Por favor, levanta a mão. Ok, muito obrigado. Vejo algumas pessoas aqui participando. E isso acontece em todas as áreas da vida. Então, os mecanismos de inteligência artificial e de tracking de comportamento provavelmente coletam mais informações do que algumas pessoas têm de si mesmas. Então, entenda que você está tendo concorrência para saber quem você é. Um outro exemplo mais extremo é o seguinte. Existem sistemas de reconhecimento facial que identificam pessoas que são heterossexuais e homossexuais. E se você considerar que países extremistas como Israel ou alguns países do Oriente Médio acabam até assassinando pessoas que são homossexuais, essa ferramenta nas mãos de pessoas que têm essa intenção é um perigo à vida de várias pessoas. Então, e muitas pessoas, e muitos sistemas identificam essas outras pessoas, heterossexuais ou homossexuais, antes mesmo delas saberem se elas são isso ou não. Olha que maluquice, que ponto chegamos. E isso tudo para dizer o quanto você se conhece, o quanto você sabe dos seus desafios, dos seus pontos fortes, das suas qualidades, do seu propósito. Começa um questionamento muito valioso aqui. Então, faça-se perguntas. Tony Robbins diz uma coisa valiosíssima que diz: você se torna as perguntas que você se faz. Quais são as perguntas que você se faz todos os dias?
porque isso vai ser um grande driving ou um direcionador da sua energia para criar a realidade que você deseja e que você pode ter. Né? A vida não é só sobre nós, é sobre os outros. Então, quando eu contribuo mais com a vida dos outros, eu ajudo muito mais. Em 2016, eu tive uma experiência muito fabulosa com isso, que eu encostei os meus negócios aqui em São Paulo e passei a viajar ao redor de todo o Brasil, ajudando a dar treinamentos. Mas olha só, não é nem que eu fazia de graça, eu pagava para fazer isso. Eu pagava pela minha passagem, pagava pela minha estadia nos hotéis, nos locais, alguns amigos até me ajudavam nessa época de eu ficar na casa deles, e eu contribuía com a vida das outras pessoas, de graça. Por quê? Porque eu vivia dentro desse propósito, eu queria ajudar pessoas. Você está disposto não só a não ganhar, mas a pagar para viver o seu propósito nesse primeiro momento? O quão forte o seu propósito é, a sua missão é, o quão você está disposto a lutar por ela, a defender ela. Fica o questionamento aqui. E também, o segundo ponto dessa parte de decodificando o novo mundo é o mundo está se tornando mais barato. Eu acredito que isso não é novidade para muitos de vocês. Mas é bom, mas talvez seja novidade para alguns de vocês que as pessoas estão ficando mais pobres. Olha que impacto, não é? Ah, Lil, você veio falar de prosperidade e está dizendo que as pessoas estão ficando mais pobres? Infelizmente, a massa global está ficando mais pobre, porque vai ter um período de transição onde as pessoas vão ter que aprender novas coisas para se posicionarem de forma diferente. Inteligência artificial e blockchain vão reduzir drasticamente os custos de todas as coisas. O trabalho repetitivo vai ter um grande impacto. É a primeira vez na história que o corpo do mais humilde, as mãos do pedreiro, a presença do porteiro, ou a disposição do frentista, esses tipos de profissão vão ser substituídas. E essas pessoas vai ser um grande trabalho para mostrar para elas que elas não são substituídas, mas sim que elas têm um propósito e um valor muito maior, talvez até maior do que elas mesmas saibam, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, seja bem-vinda, Gilson. Fica à vontade para colocar aí no chat, porque, como eu falei, a proposta é fazer um debate aqui e não só um discurso ou uma palestra de uma direção só. Se eu pudesse ver vocês num espaço, numa sala hoje, eu faria mais perguntas, né? Mas como não posso, fico aí, peço para vocês compartilharem os seus pensamentos, compartilharem a sua visão, compartilharem os seus pontos de vista. Tem o comprometimento de vocês? Maravilha, obrigado pela participação, muito bom. Show de bola, Gilson, valeu. Pessoal do Instagram também, fica à vontade aqui. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto do Decodificando uma Nova Realidade são os 3 tipos de pessoa. Então, eu evito categorizar, mas existem algumas formas de visualizar as pessoas que agem, que tomam ação no dia de hoje, e essa é uma forma valiosa. E aí você se pergunta onde você se enquadra, né? Então, existe o primeiro tipo de pessoa, que são aqueles 3% da população mundial, que são aqueles geradores de transformação. São pessoas que criam as coisas, que transformam a realidade de outros. Exemplos são Steve Jobs, próprio Elon Musk, com todas as transformações no empreendedorismo espacial que ele está fazendo, até na criação de carros elétricos e tudo mais. E são 3% dessas pessoas. Os outros 14% são pessoas que apoiam essas pessoas geradoras de transformação. Então, talvez você não esteja iniciando uma transformação, mas você entende a visão daquela pessoa e começa a ajudar ela, começa a criar um movimento em direção a essa realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se encaixa bem nesse perfil de apoiar pessoas que têm uma visão. Né? Eu tenho as minhas próprias visões e quero fazer uma mudança profunda e impactante no mundo, positiva, mas enquanto isso eu ajudo as pessoas que eu acredito que estão alinhadas com o meu propósito e com a minha visão, com a minha missão. Seja bem-vinda, Patrícia. A Patrícia está falando aqui, ó, Team Hacker the Future, exatamente. Hacker the Future, a Patrícia faz parte desse time de empreendedores que nós temos, que é voltados para criar um futuro melhor, para hackear o futuro e transformar o futuro de uma forma melhor. E esse movimento é liderado por um cara que alguns de vocês conhecem, chamado Guga Stocco, que é um brasileiro exemplar, na minha opinião, empreendedorista e empreendedor no empreendedorismo.
e ele está iniciando esse movimento do qual eu faço parte também. E a última parte de pessoas é aqueles outros 83%. Porque tem pessoas que criam a mudança, tem pessoas que apoiam a mudança e tem pessoas que ficam olhando para cima, para um lado, para o outro, dizendo assim, que mudança? E de repente elas são atropeladas por uma avalanche de coisas e não sabiam de onde vinha tudo aquilo. Então é importante perceber que se posicionar em relação a essa mudança que está vindo é muito valioso. Posicione-se para que você tenha novos resultados. Agora vamos para sete lados dessa transformação. Então, como que eu me posiciono, Leo? Beleza, eu tenho esse questionamento interior meu, eu quero me posicionar. Então, eu trouxe 7 lados para que você entenda um pouco mais de que transformação a gente está falando. Ela é uma transformação digital? Claro que é, mas não é a única. É uma transformação comportamental, uma transformação em 7 lados. E aqui vão todos eles. O primeiro é uma transformação a um lado biológico. Então, quando falamos dessa transformação biológica, e especialmente nesse momento que esse vírus que impactou a vida de tantas pessoas e prejudicou a vida de muitas pessoas, até tirando a vida desses indivíduos, dessas pessoas, é importante nós notarmos que qual é o impacto biológico que ele tem. Qual é a vacina? Se a vacina tem aqui em São Paulo, já tem anúncios do próprio governo do desenvolvimento da vacina, mas como é que ela funciona? Quais são os efeitos que esse vírus tem no nosso organismo? Quais são os impactos biológicos que ele tem, não só sem vacina, mas pós-vacina? Entender isso e se aprofundar nisso é muito valioso. Por isso que o mundo todo se movimentou e se uniu para atingir esse objetivo. Segundo impacto é o psicológico. Então, o medo pode ter tomado conta de algumas pessoas, talvez de pessoas até que você conheça, né? Ou seja, elas podem ter parado totalmente a vida delas e falado assim, não adianta eu vender ou tentar trabalhar, tentar fazer qualquer coisa, porque não vai dar certo, não vai adiantar. Então, um questionamento é qual é o psicológico em volta desse cenário que você deve se preparar. Como criar sustentação e se tornar antifrágil em relação a essa psicologia nova, e entender que é um novo normal, entender que máscara, quando eu olhava para os noticiários na China e olhava as pessoas de máscara, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus o Brasil não é assim. E hoje essa é a nossa realidade, máscara virou moda, né? Você vê hoje as pessoas não só usam como um artigo de proteção, mas também como uma peça da roupa que elas estão usando também. Então é importante entender esse lado psicológico das pessoas e principalmente o seu. Volto agora para o lado econômico. Falamos do biológico, psicológico e econômico. Muitos, e eu conheço, e o meu próprio negócio é um negócio que teve vantagem em relação a essa transformação que aconteceu, e de forma alguma eu estou falando que ela foi positiva, porque a gente sabe todos os impactos que tiveram na vida das pessoas, mas nós tivemos uma questão econômica de muitas pessoas diminuindo. Eu acabei de ver uma notícia do Juliano Belletti, que ele postou, que cerca de 527 mil empresas foram fechadas, e isso é um impacto muito grande, ao mesmo tempo que vários negócios se alavancaram e novos negócios estão sendo criados. E aí entra muito em voga a questão do antifrágil. Será que o seu negócio está protegido de uma crise como essa ou não? E o que é antifrágil? Imagina uma rua de vários restaurantes. Aqui em São Paulo nós temos a Vila Madalena, Moema, que são bairros que têm vários restaurantes e ruas repletas deles. E um exemplo de antifrágil é a rua. Né? Então, se por exemplo, eu quero almoçar em um lugar, depois na semana outro, se um restaurante tiver um problema, eu posso ir no outro. Então, a rua é antifrágil. Se fecha um restaurante, ela pode ter outro. Agora, o restaurante, se ele fecha, ele não é antifrágil, porque a única fonte de renda de ele se sustentar era ele estar aberto ali atendendo as pessoas, ou ele estar fazendo delivery. Então, esse é um exemplo. Hoje, nem a rua é antifrágil, porque se as portas das casas das pessoas foram fechadas, as ruas estão vazias, ou estavam vazias, e estamos voltando à normalidade agora. Vem o lado agora social. Né? O Brasil sempre foi reconhecido, os brasileiros, né, sempre foram reconhecidos no exterior pelo calor da hospitalidade, pelo abraço, pelo contato físico e tudo mais. Olha como mudou. Olha como hoje o fato de nós estarmos aqui batendo esse papo, trocando essa ideia, é muito valioso
e é um oásis social. Né? Alguns de vocês podem estar trabalhando em casa, ou mesmo vários de vocês devem estar em período de quarentena, às vezes sem contato social com várias pessoas. E a gente percebe quanto é importante isso. Vários hormônios são saudáveis pelo contato social. Então, entenda que esse lado social se transformou, e não é só porque nós não estamos em contato físico que não podemos criar essa interação social. Um lado político, e do lado político eu faço um questionamento que é assim, muito cuidado com os oportunistas, porque é nos momentos de fragilidade, nos momentos de fraqueza, que as pessoas são mais suscetíveis. Então, na política a gente vê isso de forma muito forte, mas também nos negócios, em outras tendências, saber tomar decisões alinhadas com o que você deseja e não terceirizar, não passar a responsabilidade dessas decisões para outras pessoas ou empresas é muito valioso. E isso é um movimento político. O que é política? Política nada mais é do que o relacionamento entre as cidades, das polis, né? Então, queira você goste ou não de política, você está tomando uma decisão política de participar ou não participar. Se posicione politicamente, veja os nossos governantes, os nossos líderes, como eles estão conduzindo as coisas. Isso vai ter um grande impacto no futuro do seu negócio. Mais rápido do que você imagina. Eu estou falando de coisas como inteligência artificial, blockchain. Liu, isso não é a minha realidade ainda? Bom, o vírus também não era a nossa realidade e aconteceu assim. Então, isso vai acelerar muitas outras transformações para que você possa se posicionar. Uma outra questão é o lado existencial. Falamos do biológico, psicológico, econômico, social, político e agora vamos para o existencial. Como que será a nossa civilização a partir de agora? Como que serão os nossos convívios, os nossos contatos, os nossos novos negócios? Então, chegou uma hora de entender e ajudar as outras pessoas a entenderem essa nova existência. E, finalmente, um lado filosófico, que até eu trago um livro aqui de um grande mentor meu póstumo, chamado Richard Buckminster Fuller, e ele fala uma coisa que eu aprecio muito, que é assim, qual que é o verdadeiro papel da humanidade nesse universo? Né? Num momento onde a gente passa por um grande desafio, mas que ao mesmo tempo a sociedade, a civilização humana começa a expandir os limites do próprio planeta Terra com o empreendedorismo espacial, entre outras iniciativas de olhar para o universo por muitos anos, mas qual é o nosso papel nesse universo? E fazer esse debate filosófico, e a filosofia nunca teve um papel tão importante como nesse momento para ajudar as pessoas a se entenderem, né? E principalmente entenderem que ela não é porque elas vão ter o seu emprego modificado, talvez até percam os seus empregos, que elas não são empregáveis, que elas são desempregadas. Elas estão desempregadas. Ninguém é desempregado, mas todos podem estar numa situação de desemprego, de não estar empregado. E um fenômeno que vai acontecer muito em breve é a empregabilidade infinita. Quando você tem o cruzamento de áreas, como, por exemplo, a tecnologia junto com a medicina, você vai ter novos desafios e diversas oportunidades onde você pode aprender sobre biomedicina, entre outras várias áreas que vão estar se relacionando e criando uma nova vertente. Então, o importante é você saber como se posicionar em relação a tudo isso, em relação a essas 7 áreas. Então, se você chegou agora e não anotou, confirma aqui as 7 áreas. Biológica, psicológica, econômica, social, política, existencial e filosófica. Posicione-se, coloque-se numa posição de qual saber a sua posição, a sua decisão em relação a cada uma dessas áreas para ir em frente. Chegamos na última parte do nosso bate-papo, que é as 3 etapas para o antifrágil. Então, se antes nós sempre falávamos que o estudo era importante, que separar tempo para estudar, para aprender era importante, agora elevou ainda mais isso. Porque nós percebemos que nem a escola, nem as faculdades, e eu arrisco a dizer, por mais que eu não tenha um mestrado, mas não vejo que os meus amigos que têm os mestrados estão preparados para a nova realidade, nós vemos que nem a escola, nem a faculdade ensina a lidar com tudo isso que está acontecendo. O que a gente descobriu é que
constantemente precisamos estar estudando e aprendendo sempre, do começo até o fim da vida. Então, implementar o lifelong learning vai ser fundamental. Saber separar o tempo de qualidade para aprender constantemente é muito valioso. Eu tenho aqui nessa call hoje uma pessoa que é uma especialista nessa área, a Patrícia Antunes, ela está se especializando cada vez mais nessa área de lifelong learning. O próprio Guga Stocco tem projetos de aprendizado infinito dentro do programa dele, chamado Orb, que é uma escola infinita de inteligência artificial, que se você não entendeu sobre inteligência artificial, não tem estudado, a inteligência artificial irá substituir boa parte do trabalho que você faz. Então ela vai passar a ser uma aliada sua no dia a dia, não só para você produzir mais, mas para também se tornar mais humano, para compartilhar mais o seu conhecimento com outras pessoas. Então, o lifelong learning é o primeiro item desse novo mundo de se tornar antifrágil. Aquele lance do expert foi importante e ainda é importante, o especialista ter profundo conhecimento sobre tudo, mas não mais cabe a justificativa de que essa não é minha área, ou eu não preciso aprender isso. Enfim, saiba e estude várias áreas, converse com pessoas que são experts para entender cada vez mais, porque isso vai te ajudar na multidisciplinariedade tão importante que nós vamos precisar, não só agora, mas no futuro. Segunda coisa muito importante, eu falei algumas vezes, mas quero dizer um pouco mais, é blockchain e inteligência artificial. Ali eu não faço ideia do que é blockchain. Pois comece a estudar, comece a se aprofundar, comece a falar com especialistas, com pessoas que estão vivendo essa realidade e conversar com seus amigos, com a sua família, com as suas pessoas do seu negócio. Porque isso vai revolucionar totalmente os negócios e as coisas que nós vemos hoje. Né? Isso não está mais distante, isso já é a realidade hoje. Então estude, se aprofunde, pergunte. Para isso, eu gostaria já de começar a convidar cada um de vocês aqui para uma comunidade que nós temos no Telegram. Vou pedir para, acho que a Patrícia está aqui na call. Paty, se você puder colar para o pessoal o link do Telegram, até o Arthur me deu essa oportunidade aqui, de convidar vocês para fazerem parte de um canal onde você tenha informações de diversas áreas e comece a estar em contato com outras pessoas. Que isso vai ser aí o nosso terceiro item, que é o item da comunidade. Seres humanos são animais de criar comunidade, animais racionais que criam comunidade. E é graças a isso que nos tornamos a espécie dominante nesse planeta e que superamos tantos desafios, não só de ameaças de outros animais, de desafios da natureza, entre outras coisas. E a comunidade, mais uma vez, vai ter um papel muito importante nessa transformação que estamos vivendo para conseguir realizar novos níveis. Né? Uma das coisas que o Guga até fez uma live ontem e falou, e me impressionou bastante, foi sobre termos um Elon Musk em cada cidade. Né? O Elon Musk, que é um grande empreendedor hoje, disruptivo, que cria negócios fabulosos e tem aí levado a humanidade para um novo passo, por que não a gente ter um desse Elon Musk em cada cidade, em cada região, em cada lugar? O que ele tem de diferente das outras pessoas? Uma palavra, educação. Um comprometimento, lifelong learning. Estudar a vida inteira e sentir prazer com isso. Por isso que é tão importante viver dentro do seu propósito, porque se você vai ter que estudar a vida inteira, é importante você não ver o tempo passar, você se divertir, ter pessoas que você possa compartilhar esse conhecimento e ajudar cada vez mais pessoas. Então fica aqui o meu convite para você, para se tornar antifrágil, fazer parte dessa comunidade e ter cada vez mais uma abrangência. Ok, Lil, gostei dessa jornada, foi bacana. Qual que é o meu próximo passo? O próximo passo está aí na tela do chat. Só clica nesse link que a Patrícia colocou e participa do nosso grupo do Telegram, junto com o Guga Stocco, que está liderando essa jornada. E também, se você está pronto para mais, eu quero te convidar aí, junto com a Integrar Negócios, que está possibilitando uma oportunidade incrível de parceria, que é disponibilizar um produto que acabou de sair do forno. Ele falta alguns dias para ir no ar, mas vocês estão tendo isso em primeira mão, que é o Decodificando uma Nova Realidade. Isso mesmo, é um produto digital que, em parceria com o Guga, ele criou junto comigo, e nós estamos divulgando ele no Brasil. São os primeiros passos para você entender essa disrupção,
a partir das palavras de alguém que fez acontecer, que é investidor em diversos negócios, como negócios de academias, negócios de educação, e que transformou a forma que você se relaciona com o dinheiro. Porque não sei se você sabia, o Guga Stocco foi a pessoa que desenvolveu o primeiro banco digital do Brasil, e não só do Brasil, do mundo. E é por isso que hoje você tem a oportunidade de economizar em muitas tarifas e ter uma flexibilidade muito maior através de um banco digital do que nós vivemos na mesma realidade de finanças dos bancos que nós temos disponíveis. Não que sejam ruins, mas que a fase de transformação já chegou, e isso depende da sua participação também. Então, o DNR, o Decodificando uma Nova Realidade, é um produto que vai acrescentar valor à sua jornada, vai te dar acesso a uma comunidade ainda mais engajada para esse espaço de transformação, e você terá um mentor para te ajudar nesse caminho e aplicar essas estratégias. Né? Essa oportunidade está aberta aqui com o Arthur. Vou pedir para cada um de vocês falarem com ele, se você tem interesse, saber qual é a condição que ele preparou. Graças a ele fez uma coisa incrivelmente acessível, que vai estar disponível dentro da plataforma também para vocês que fazem parte da Integrar. E eu acredito que mais do que só estudar, ter esse conhecimento, é estar à frente. Quem corre na frente bebe água limpa. Quem corre atrás, às vezes, nem água bebe. E algumas pessoas vão ser atropeladas por essas mudanças que estão vindo. Algumas poucas, infelizmente, vão ter acesso, como vocês estão tendo, a um conhecimento que pode criar uma disrupção, pode criar uma transformação. Arthur, meu caro amigo, quer acrescentar alguma coisa? Tá fechado o seu áudio, meu caro. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Muito boa a sua explanação, né? Eu creio que nesse momento de pandemia muitas pessoas sofreram um impacto muito grande com relação ao seu negócio, né? Óbvio que não estavam preparadas, né? E outras começaram a se reinventar. E eu te pergunto, nesse novo tempo, nessa nova fase, né? Como é que você enxerga e qual seria o comportamento de cada empresário para esse novo tempo? Então, claro que cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma característica, né? Mas a postura do empreendedor, ela tem que ser uma postura diferenciada. Você deu algumas dicas, né? Alguns comportamentos que cada empresário tem que ter. E o que você, na verdade, diria para cada um? Porque quando a gente fala de novo tempo, de nova fase, a gente um pouco se assusta, né? Mais se assusta do que cria alguma esperança para querer fazer algo novo, né? Para se reinventar e aproveitar a oportunidade. Então, eu gostaria que você se manifestasse com relação a isso, né? De forma bem específica para cada empreendedor que está aqui nos assistindo. Excelente, Arthur. Obrigado pela pergunta. Eu vou dar 3 passos, tá? Que eu sinto agora no meu conhecimento e que eu vejo as pessoas fazendo. Primeiro passo, engaje-se. É isso mesmo, de engajar. Então, é o que cada um de vocês estão fazendo. É um passo muito importante, mas não é o único. Engajar-se não é só assistir uma palestra, ouvir um podcast, alimentar o seu conteúdo. Engajar-se é tomar uma ação, é ajudar outras pessoas. Eu confesso para cada um de vocês que essa realidade não é nova só para vocês, é para mim também. Essa palestra que eu estou preparando aqui, que eu fiz para vocês, hoje é a 2ª vez que eu faço ela. Então, eu estou cada vez melhorando ela para mostrar os pilares que estão na nossa frente de transformação. Eu estou em busca da abertura da minha primeira startup, não é mais só uma empresa, mas agora é uma startup, que vai ajudar muitas pessoas por um custo super reduzido. Então, eu estou engajado com a mudança. E engajar não é só ouvir, não é só falar, não é só ver, é fazer. É ajudar as pessoas, é compartilhar os seus desafios, é pedir ajuda também. Primeiro passo, Arthur, então, é se engajar. Segundo passo é digitalize-se. Digitalize-se. Mais importante do que... É a primeira vez na história da humanidade que é mais importante ter presença digital do que simplesmente existir fisicamente. Então, se você tem um negócio que você está esperando que as coisas voltem ao normal, desculpa te dar essa notícia, mas não vão voltar ao normal. Vão ser bem diferentes.
E a gente vê pela quantidade de vezes que as quarentenas foram adiadas nos estados, nas cidades. Por quê? Porque até o próprio governo, o próprio mundo, o próprio globo está se adaptando às mudanças. Então, se digitalizar e transformar o seu negócio de forma criativa, de forma interessante, de forma rentável para você na internet, é muito valioso, não é? Então, digitalize-se. Não é só criar a sua página no Facebook, mas pense numa estratégia. Não é só mandar os e-mails para o seu cliente, mas entenda o seu comportamento do seu cliente fisicamente. Agora, o fato de ser negligente, de não atentar para a mudança, vai punir as pessoas muito forte, tirando o rendimento do bolso delas. Eu tenho pena daqueles empresários que estão esperando as coisas voltarem ao normal. Por quê? Porque não vão voltar. E a última coisa que eu posso ressaltar bem aqui, Arthur, é propósito. Né? Nunca foi valioso, a era do propósito já tá em voga há alguns anos, e nunca foi tão valioso você estar em propósito. Você ajudar as pessoas dentro do seu propósito, dentro do que você sente que é o seu principal presente. Eu gosto de uma frase do Deepak Chopra que diz o seguinte: quem nós somos é um presente de Deus ou do universo para nós. Mas quem nós nos transformamos é um presente nosso para o universo, para Deus. Então, busca isso e comece a viver isso. Esse mundo é sensacional para esse momento agora. A oportunidade que nós temos agora é única. Os nossos filhos vão perguntar o seguinte, a gente vai contar essas histórias para eles e eles vão virar e falar assim: nossa, papai, nossa, mamãe, sério que você viveu nessa época? E você vai falar: sério, que era tudo possível, que você podia criar tudo, que você podia desenvolver tudo, sério. E aí eles vão perguntar para você o seguinte: e aí, o que você criou? Você vai ter que responder alguma coisa. Eu vou responder: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu contatei essa pessoa, eu gerei essa oportunidade, eu ajudei as pessoas. E você? Aí a resposta, Arthur. Maravilha, amigo, maravilha. Então, está aberto para perguntas, gente. Vocês podem abrir o áudio e fazer a pergunta que vocês quiserem, alguma manifestação e puliu, ou então os mais tímidos podem perguntar pelo bate-papo, entendeu? E também eu quero saber o ponto de vista deles, né, Arthur? Porque claro, eu trouxe várias coisas polêmicas aqui, coisas às vezes que as pessoas talvez nem concordem. E eu acho que um dos valores muito bacanas que você está trazendo aqui é esse bate-papo. Então, tá aberto aí, por favor. Lio, eu não vou abrir a minha imagem, não, porque eu estou já na minha sessão preguiça. Então, eu já estou até deitada no sofá, debaixo da coberta, mas eu gostaria de registrar que foi muito bom o conteúdo que você compartilhou conosco e reforça cada vez mais os meus ideais, o meu foco, a minha busca. Então, eu estou aqui para te agradecer por compartilhar tanta coisa bacana. E, para mim, a pessoa hoje foi algo muito especial, porque, enquanto dirigente da Abrazel, a gente está passando um certo sufoco, justamente para tentar fazer com que os nossos associados comecem a entender esse novo normal. E acaba que nós agora estamos numa posição muito assim de um terapeuta, um ombro amigo. Mas está tão difícil deles tentarem entender que tem que se reinventar, que tem que entender que nada volta e eles só trabalham em cima da ideia. Que dia que vai voltar a abrir? Que dia que vai voltar a poder trabalhar com horários irrestritos? Querem fazer de tudo no sentido assim, vamos entrar com um mandado de segurança, ou seja, quer que o juiz determine alguma coisa, mas na hora que coloca a demanda nas mãos deles, para que eles possam começar a trabalhar, eles sempre querem achar alguém para fazer por eles. Então, assim, hoje é até um desabafo, tá, gente? Porque foi um dia muito puxado, porque a carga foi muito grande, pela dificuldade das pessoas não entenderem, não se autoconhecerem e não aceitarem as mudanças que foram impostas por meio dessa pandemia. Porque se não aprende por bem, vai ter que aprender por mal, né? Essa é a realidade.
Então, mais uma vez, muito obrigada, Lil, por compartilhar tanto conhecimento, tanta sabedoria com a gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, Fran. Eu que agradeço você ter a oportunidade de falar isso. Eu sinto a vulnerabilidade, requer coragem para chegar assim na frente das pessoas e dizer o que você está dizendo. Então, parabéns pelo seu trabalho, a sua conexão, a sua coragem que você está tendo com o pessoal. Eu senti a dor, então eu vejo pessoas que estão passando por isso e empatizo com isso. É horrível viver na sombra não só da escuridão, mas da ignorância, de não ter acesso, de não saber que não sabe e não saber que não sabe. Então, é terrível isso. Se eu puder dizer algumas palavras que é como eu lido com esse desafio, primeiro, compaixão, sabe? Eu já dá para sentir na sua voz que é o que você está vivendo, o que você está passando, de que é o momento que eles vivem. Eu acredito que essa call é muito valiosa por causa dessa abordagem, de a gente ter compaixão pelo outro e ter empatia com ele, sentir o que ele está sentindo, sem muitas vezes precisar resolver, mas ir na dor. Porque só ter razão e nunca foi tão equivocado dizer que eu tenho razão ou dizer eu sei o que fazer nesse momento, porque nós não sabemos, né? Nós estamos aqui como seres humanos vulneráveis, pedindo ajuda, compartilhando o que máximo que a gente pode para ajudar uns aos outros. Então, trazer eles para esse mundo devagarzinho, com compaixão, vai fazer toda a diferença. E eles vão, mais cedo ou mais tarde, abrir os olhos. E a outra coisa que eu ia falar é: não existe grande transformação sem dor, Francelle. É Francelle, certo? Por quê? Porque a dor é a grande professora, né? É a grande experiência humana, passar pela dor. Claro que tem algumas pessoas que aprendem pelo amor, e eu gosto de aprender por isso, mas tem algumas coisas que precisa passar pela dor de sentir. A dor de não ter clientes, a dor de não ter dinheiro, a dor de não ter o alimento para pôr na mesa da família. Então, parabéns por isso, Fran. Obrigado por essa contribuição que você está fazendo na vida das pessoas. Obrigada, Eli. A Fran, inclusive, foi uma palestrante da Integrar na semana passada, muito bom. O presidente da Brasel falou da situação dos bares e restaurantes na atualidade. O Gilson fez uma pergunta aqui, depois o nosso amigo Vinícius vai fazer uma pergunta. Lil, parabéns pela palestra, muito bom o conteúdo, é preciso aprender e desaprender. Tem como falar um pouco mais sobre blockchain? Com certeza, Gilson, obrigado pelo elogio e pelas palavras e pela participação aqui no seminário. Bom, eu já digo de antemão que eu não sou um especialista em blockchain e que eu tenho estudado muito todos os dias. Tem pessoas muito melhores para te dizerem sobre esse assunto e sobre esse nicho, mas eu sei o conceito. E para muitas decisões que eu tenho que tomar, eu tenho que entender o conceito. E o blockchain, ele vai substituir uma coisa chamada o intermediador. O blockchain é uma tecnologia que permite, por exemplo, eu trocar uma moeda digital. Então, por exemplo, se eu tenho um intermediador hoje, assim, vou dar um exemplo no meu business. Eu tenho necessidade de ter um contador hoje para que ele pague os meus impostos, para que ele faça toda a parte da minha empresa, toda a contabilidade e tudo mais. O blockchain, pouco a pouco, vai substituindo os intermediadores. E se você for pensar, tudo é um intermediador. O contador é um intermediador. Então, o trabalho da contabilidade cada vez mais está em xeque por causa dos processos repetitivos que eles têm que fazer. Tem que pagar tal imposto, tem que pagar tal imposto, tem que pagar tal imposto, tem que pagar tal imposto. Vamos pegar um outro exemplo. O Google é um intermediador. Então, o Google é uma plataforma de publicidade, né, na parte paga dele, não na de busca, que é um serviço gratuito, né, de custo zero, que isso é uma outra coisa, custo marginal zero, é uma coisa que nós temos que entender muito profundamente. Mas o Google, ele é uma plataforma de publicidade. Então, eu divulgo meu serviço lá para que o Gilson veja e me contrate pelo Google. E aí o Google me paga uma parte, recebe um montão do Gilson e fica com uma parte. Entendeu? Então, uma plataforma de blockchain pode tirar o Google do meio do caminho e me conectar diretamente com o Gilson para que eu tenha
o suporte e provavelmente eu não pague nenhum valor para o blockchain. Porque o blockchain descentraliza a coisa, ele tira o intermediador da coisa. Tá? Então, essa é a melhor explicação no nível de conceito, não no nível técnico. Eu acho que no nível técnico tem muita informação na internet, a gente pode pesquisar, mas no nível de conceito, para mim, o blockchain é isso. Ele elimina o intermediador. E o intermediador, ao longo da nossa história, ele ganha muito dinheiro sem necessariamente trazer algo para a mesa, sem necessariamente trazer valor para as pessoas. Me deixa saber, Gilson, se ajudou a resposta. Ajudou sim, Leo, muito bom. Obrigado aí, realmente é um assunto que eu tenho escutado já algumas conversas com alguns clientes, parceiros de negócio. Então, estou buscando conhecer um pouco mais sobre isso. A explicação foi muito bem. Obrigado aí. Eu que agradeço a pergunta, Gilson. Vinícius, pode abrir o seu áudio, Vinícius. Opa, boa noite. Boa noite, Leo. Boa noite. Tudo bom? Mesmo na linha da Fran, eu gostaria de também comentar que é muito da minha área também. Eu sou professor de gastronomia também. E uma coisa que está acontecendo, assim, que nem ela comentou, as escolas também, restaurantes, estão buscando liminar, estão buscando autorizações para conseguir abrir, para conseguir trabalhar. Mas daí eu vejo a escola também. A escola passou por uma situação um pouco parecida, no sentido, beleza, conseguimos, foi liberada a escola trabalhar. Aí foi feita uma pesquisa com os alunos. Os alunos não quiseram, estão com medo de voltar. Então, assim, eu acho que o normal não vai voltar. Assim, as pessoas ter que ter a conscientização que é mais uma coisa que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia. Acordou, vai ter que estar enfrentando. E para tirar esse medo, vai ser difícil. Eu vejo na escola, na pesquisa, 70% não queria voltar. Por mais com todas as determinações de higienização, de ambiente, de número de alunos, 70% dos alunos não querem voltar. Então, assim, o que me preocupa é que a mídia, independente, tudo, está colocando muito medo e está desacelerando muita coisa que já podia estar para frente, entendeu? Sim. E é complicado. Eu, pelo menos na minha área, que nem a área da Fran, que é bares, restaurantes, escolas, na área de... É complicado, é uma coisa que eu acho que vai ser muito devagar o retorno desse processo, né? Show. Eu tenho, assim, obrigado, Vim. Eu, graças a Deus, conheço muito bem o seu negócio. O Vim tem um negócio, gente, espetacular, sensacional, que eu gosto de falar muito, que é gastronomia molecular. Então, se vocês não conhecem o que é isso, conheçam, porque ele está criando uma empresa em volta disso com uma experiência fabulosa para muitas pessoas, né? É um cara, Arthur, que definitivamente tem que fazer parte desse grupo, porque ele vai abrilhantar muito. Ele é lá de Curitiba, né? Então, vai agregar muito. Show. Então, vamos lá, Vim. Fala aí, Arthur. Não, maravilha, maravilha. Vou sim, depois pegar o contato. Vou fazer parte da Integral lá em Curitiba, a nível Brasil também, né? Com certeza. Sensacional. Depois a Paula quer fazer uma pergunta. Pode falar, Leo, pode responder. Show de bola. Seja bem-vinda, Paulinha, Beatriz Santos, Rônia, muito bacana ter vocês aqui, até esse horário da noite. Vamos lá. Vim, eu penso o seguinte, conhecimento pode trazer até problemas, mas não é sendo ignorante que nós vamos resolver eles. Isso já é uma frase que não é minha, alguém disse, eu só estou dizendo de novo, eu não lembro quem. Só que esses desafios da mídia e tudo mais, quem acaba sendo dominado pela mídia e não consegue ter espaço mental, espaço físico para pensar e tomar suas decisões, vai ser uma grande vítima desse sistema. Então, saber ter uma saúde mental era um luxo há muitos anos atrás, era uma opção há alguns anos atrás, hoje é uma necessidade você se conhecer, você conseguir tomar as rédeas e se liderar melhor.
Então, esses movimentos são muito valiosos porque eles criam uma comunidade para ajudar essas pessoas a se liderarem, a transformarem positivamente a vida delas e de outras pessoas. Porque se você ficar só dentro da sua cabeça, estudando, mesmo que você estude tudo mais, e não levar isso para o mundo, dificilmente vai ser suficiente para você superar as amarras e os desafios de vários fatores, não só da mídia, mas vários. Então, medo, ele realmente prende as pessoas. Eu acredito que o que você está fazendo, entendendo cada vez mais e levando essa palavra para as pessoas, vai acontecer, porque essa mentalidade está cada vez ficando mais difundida, Vim. Então, mais e mais pessoas estão vendo o que você está vendo. E, novamente, o nosso passo é um pouco de compaixão para aquelas que não estão vendo. E entender que se elas estão sofrendo, sabe, é uma visão minha, tá? Espiritual minha. Tudo o que acontece por uma razão. Se a pessoa está sofrendo aquilo, é porque ela plantou aquilo. Então, sofrimento é opcional, dor é inevitável. Então, todos nós vamos passar por essa dor. Alguns de vocês podem ter passado por uma dor de perda, alguns de vocês podem ter passado por uma dor de fechamento de negócio ou de redução de vendas. A dor, ela é inevitável, não tem como você barrar a dor, ela vai acontecer. Ela é intrínseca à natureza humana. O sofrimento é opcional. Se eu sofrer por causa do fechamento do meu negócio, por exemplo, opa, é opção minha. Em vez de botar a minha mente em direção à nova realidade que eu posso criar, os novos negócios que podem aparecer, as infinitas oportunidades que estão à nossa frente. Então, como a gente conduz isso vai dizer tudo sobre nós. E é um ótimo momento também, Vim, para você principalmente, que é um líder, de liderar, de conduzir o caminho, de levar a transformação para as pessoas. Porque se você está aqui, você é um líder. Se você está aprendendo, você é um líder. Cada um de vocês que estão aqui hoje, até tarde da noite aprendendo, desenvolvendo, é um líder. E se você sabe esse conhecimento e perceber o valor nele, vergonha sua não dividir pelo menos um pouquinho disso com as outras pessoas. Só que do seu jeito, da sua forma, com as pessoas que vão ouvir você. Nem todo mundo vai ouvir você. E aí vem os seus exemplos. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, Vim, levando isso para a sua vida, algumas pessoas vão olhar para você, poxa vida, vou falar com o Vinícius que ele pode me ajudar. Faz sentido, Vim? Faz sim, Leo. Faz sim. Faz muito. Obrigado. Imagina, você é um líder. Cada um de vocês que está aqui é um líder, né? Eu falo muito da Paula Vasconcelos, estava com saudade enorme de falar com ela, e bom que ela está aqui, vai fazer uma pergunta agora. Eu vou ter um pouquinho tempo, porque eu vou começar uma live em 5 minutos, tá, Arthur? Então, vou ter que sair meio que às pressas. Tá, mas... então a gente vai fazer o seguinte, ó. A Paula vai fazer a pergunta, e em seguida tem uma pergunta da Ana, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, lá do Felipe Borba, que palestrou semana passada com a gente, foi muito bom também. E aí a gente encerra, tá bom, Lil? Beleza, Arthur. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lil, meu mestre. Oi, Paulinha, que bom te ver, querida. Tô que nem a Fran aqui já no momento, fazendo o neném dormir. E hoje foi um dia, na verdade, eu quero compartilhar com vocês algo, um outro lado da história. Eu gostei muito da palestra, como sempre, né? E eu estava gravando meu 3º curso online. E, na verdade, o que eu percebo é que realmente as pessoas estão encrustadas num pensamento único de talvez assim derrota, né? E não conseguem enxergar o outro lado da moeda. E eu sei das dificuldades. Eu sou professora também, Vinícius, eu compartilho do que você falou. E eu sou professora da área da saúde, né? O meu ramo é estética. E a gente não tem nem noção de como vai ser o próximo semestre, a gente já tem as disciplinas determinadas, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer as práticas do primeiro semestre estão todas atrasadas, mas independente disso, eu acho que o que eu queria trazer aqui para vocês nessa noite é um momento talvez de uma luz e de uma esperança, um ponto, para dizer que eu estou passando por um momento que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E realmente está sendo um momento de muita segurança da minha parte pelo conhecimento que eu sei que eu posso passar. Eu estou com 15 mentorados junto de mim, que eu falo que é uma revoada de conhecimento, que são meus vagalumes. E estou com 10 mil no Instagram ao meu lado, participando desse crescimento. Então, eu acho que é a gente realmente
encarar essa nova realidade. Eu não vejo outra forma. Minha tia fala uma palavra que para mim serve como inspiração, que é andar junto dos momentos. Nunca atrás nem na frente, é junto, e a gente realmente tentar fazer o nosso melhor para o nosso crescimento. Então, assim, é só mesmo, acho que era uma palavra libertadora, de esperança, que é possível. E mesmo como professora, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. E nesse momento não tem nada diferente de uma reinvenção, né? A gente precisa ensinar. Eu brinquei que esse semestre eu dei prática, eu rejuvenesci 30 anos porque eu fiz as práticas todas no meu rosto. Então, diante de uma câmera, né? Então é isso, te agradecer e agradecer a todos vocês por compartilharem as experiências. Nossa, eu fico, você é fogo, né, Paula, porque você me deixa até emocionado, porque esse é o propósito da minha vida, é o propósito que eu faço o que eu faço, para que as pessoas consigam ter os insights, a liderança e a transformação que você teve, sabe? Então, eu tenho a oportunidade de acompanhar você de perto, ver todo o seu crescimento, evolução e a ajuda das pessoas. A Paula, gente, é uma excelente palestrante, treinadora, uma pessoa de uma luz e de um... Por isso que ela chama a turma dela dos vagalumes. É uma turma de luz, uma turma de levar a mensagem para as pessoas através da estética. Olha que bacana. Então, ninguém pode dizer que não tem um meio, né? O seu trabalho, o que você faz, é só o veículo que você vai entregar uma coisa muito maior. Quando eu venho aqui e falo de negócios, lideranças, ele é só o veículo. Quando eu falo tecnologia, inovação, é só o veículo para me levar a uma coisa muito maior. Ou seja, a essência total do que é ser humano. Que é o que nós vamos ter muito mais tempo nesses próximos anos para ser humano. Deixar a máquina fazer o trabalho da máquina e passar a ser humano. Passar a ter essa conexão que a Paula me permitiu ter com cada um de vocês também, assim... Sem palavras. Paulinha, muito obrigado pelas palavras e pela contribuição nessa noite. Você fechou meu dia com chave de ouro. Eu que agradeço e eu realmente desejo para todos nós muito sucesso, porque eu acho que a gente tem que extravasar e transcender tudo isso que está acontecendo para que a gente realmente consiga cada vez levar mais conhecimento para aquelas pessoas que estão realmente precisando dele. Com certeza. Merecemos e todos podemos ter. Arthur, 2 minutos. Leo, a Ana pergunta, você acredita que as práticas de um trabalho nunca mais voltarão a ser presenciais? Ou você acredita que a presença digital será uma ferramenta a mais? Você pode repetir o começo da pergunta, por favor? Vou perguntar rápido, né? Não, tranquilo. Você acredita que as práticas no trabalho nunca mais voltarão a ser presenciais? Ou você acredita que a presença digital será uma ferramenta a mais? Não, de forma alguma. O presencial vai existir, ele vai ter algumas remodelagens, isso é a minha opinião, tá? Algumas pessoas podem ter uma opinião diferente. A gente quer e precisa do contato humano, mas ele vai ter algumas transformações, né? Especialmente porque esse não vai ser o primeiro, não é o primeiro nem o último vírus que causou pandemia no mundo, né? E os desafios que nós vamos enfrentar. Mas o digital definitivamente ganhou um novo espaço, ganhou uma presença quase tão importante, ou nesse momento até mais importante do que o presencial, e é importantíssimo saber se posicionar, saber ter uma estratégia, né? A Paula é um grande exemplo disso, ela conseguiu desenhar uma estratégia online que ela está colhendo os frutos agora. Então ela soube se preparar online. Várias pessoas aqui que eu estou vendo os rostinhos, até o próprio Arthur, têm se preparado de forma online, fazendo esses encontros, batendo papo, criando uma mídia social sólida e uma estratégia por volta disso para entregar valor online. É isso que eu penso, Arthur. Maravilha, Leo, maravilha. Leo, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de você estar aqui com a gente, né, compartilhando os teus conhecimentos, as tuas experiências, né, e a Integrar se sente muito honrada, né, e falar que a partir de agora nós estamos mais do que juntos, né, e esse curso que você vai dar em parceria com a Integrar, que a Integrar vai divulgar a partir de hoje, 7 dias, os parceiros que entrarem na Integrar, a partir de hoje, vão ter uma condição especial, não é isso, Leon? Isso aí, Arthur. Eu sei que você vai falar com o pessoal ao longo do caminho, mas eu acredito que é uma jornada que a gente tem que
buscar pessoas com mentalidade alinhada para nos ajudar a desenvolver e crescer e trazer mais pessoas para esse caminho. Então, obrigado pela oportunidade, Arthur. Maravilha. Então, você que é parceiro, que não é parceiro da Integrar, tem a oportunidade de se cadastrar no site integranegócios.com, né? E você vai ser um parceiro da Integrar e vai fazer parte da rede de network que mais cresce nesse Brasil. Tá bom, gente? Um grande abraço, Lil. Vou fazer um último convite para o pessoal aí. Ó. Vou entrevistar esse cara que, para mim, aqui é um cara sensacional, incrível, de marketing, um exemplo brasileiro de humildade e de sorriso. A gente vai fazer uma live agora, eu já estou no Instagram aqui, que se chama Negócios, a arte do sorrir. Então, se você puder participar, a gente está indo no Instagram, coloquei para todo mundo aí. Arthur, obrigado demais pela oportunidade e nos vemos em breve, gente. Até a Valeu, próxima. gente. Um abraço aí, tudo de bom. Valeu, Lil. Boa noite. Obrigado, pessoal.